A votação da PEC que prevê a autonomia administrativa ao Banco Central ficou para depois do recesso. O relator da matéria, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, participa agora do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, senador? Bem-vindo sempre. Boa noite. Boa noite, obrigado. Muito obrigado. O senador, hoje aqui a gente já falou sobre inúmeras PECs que foram deixadas para o segundo semestre legislativo, não é? O senhor acha que no caso da autonomia do Banco Central, autonomia administrativa, o senhor acha que o governo pode ir tentando adiar ainda mais, porque é uma pauta que talvez não interesse ao governo? O senhor, como relator, inclusive, deve tentar discutir essa matéria de que forma na volta do recesso? O governo tá protelando. Isso ficou claro, porque nós tivemos 5 meses e meio, eu não tive um sinal do governo de que queria participar, embora eu tenha mandado vários sinais para eles, não tivemos. Quando foi ontem, me chamaram para uma reunião hoje no meu gabinete. O senador Jacques Wagner e o autor da PEC, o senador Vanderlei, e eu participamos. O governo trouxe lá uma minuta da análise do que eles fizeram, do que eles querem. Eu falei que eu não ia ler, porque não adiantaria ler. Nós teríamos ali 1 hora depois a reunião da CCJ. Aí fomos para a CCJ, eu pedi a votação, o senador Jacques pediu adiamento, o Davi concordou e os senadores que estavam participando também concordaram, até os aliados. Mas nitidamente o governo está protelando. Eles têm uma coisa que eles não abrem mão, que é não deixar tornar a autarquia em empresa pública, eles não abrem mão disso. Mas apresentaram lá um relatório com uma série de bodes na sala. Nós vamos ter que tirar esses bodes da sala primeiro para chegar onde quer. O diálogo está aberto, o Câmara está aberto sim. E a gente tem esperança de até 15 de agosto concluir se tem acordo ou se não tem acordo. Ô, senador, o senhor teme que a sucessão do comando do Banco Central, já que é uma prerrogativa do presidente da República fazer essa indicação, o senhor acha que isso enfraquece esse debate, que pode ficar esquecido no Senado? O governo vai fazer tudo para isso, né? O Roberto Campos sai agora, está querendo até antecipar, me parece que o governo não aceita antecipação. Claro, eles vão protelar, porque na realidade o governo, eu não vejo no governo vontade de um acordo para a gente melhorar, né? Tentar aperfeiçoar a PEC. Eu vejo só atos de protelar, mas a gente tem que manter essa esperança de que o diálogo foi aberto. O Jacques Wagner conversou com o Fernando Haddad, que disse que não é contra, concorda com tudo, menos transformar a autarquia em empresa pública. Isso é a essência da PEC. Então, nós vamos sentar à mesa para tentar um diálogo com uma questão que tem que ser vencida. E a gente pediu eu pedi ajuda do pessoal do Banco Central, o próprio Roberto, de que me dê uma saída para que eu possa propor, né? O BC quer autonomia para a empresa pública, o governo não quer isso. Mas o governo relaciona uma série de outras coisas que não quer. E é uma pena, porque isso é um serviço de Estado. Agora sim, que tem que ser mais discutido, beleza, não tem problema. Só o que me causou estranheza é que 5 meses o governo não quis e no dia da votação apresentou. Mas é legítimo, tá? Isso que eles estão fazendo, de protelar, de enrolar, isso é legítimo, não é ilegal, não. Senador, vou chamar os nossos comentaristas. Dora Kramer faz a próxima pergunta. Senador Plínio Valério conversando conosco aqui no Jornal Jovem Pan. Dora Kramer. Boa noite, senador. Eu estava hesitando em usar a palavra enrolação, mas já que o senhor usou, então eu vou usar. Porque é o seguinte, está claro que o governo não quer isso. Aí botou essa história de autarquia, empresa pública, porque empresa pública ele tem muito menos ingerência do que na autarquia. Mas o fato é que ele não quer. Então coloca um sofisma daqui, uma enganação dali e vai empurrando com a barriga. Mas uma hora vai ter que ser decidido. O senhor hoje tem noção de como é que está a correlação de forças para o caso dessa questão e a voto dessa maneira, sem acordo? Dora, na CCJ, 13 votos a 13, né? Pode ser que com esse intervalo, para ganhar tempo, com essa relação que você diz, pode ser que demova algum senador de um lado ou do outro, mas seria 13 a 13 e o Davi teria que desempatar. E hoje, nitidamente, eu percebo que o Davi desempataria para o governo. Por isso que eu aceitei o adiamento lá na outra quarta-feira. A gente tem dificuldade também de conseguir 49 votos, é uma PEC. Por isso que seria ideal o acordo, nessa história de vamos acordar para chegar lá, mas parlamento é voto.
Então a gente não pode protelar mais. Até agosto, beleza, vamos conversar, vamos, mas protelar. O parlamento tem medo de votar, não existe isso. Na política a gente perde e ganha, não morre, né? Ressuscita, você não morre. Então eu vou, a partir do dia 15 de agosto, se não tiver acordo, né, se até lá a gente não tiver feito uma limonada, pedir votação e perde, a maioria vence, o parlamento é a maioria. Mas essa embromação não pode passar de agosto. Cristiano Vilela. Senador, boa noite. Senador, o senhor tratou agora dessas questões envolvendo o convencimento político dentro do parlamento, na relação com o governo. Agora, na sua opinião, esse tema é um tema que ele convence a sociedade da importância dessa mudança no Banco Central? Olha, é difícil de chegar lá na outra ponta, mas interessa a todos os brasileiros. Mas tem um detalhe que está passando quase que despercebido, o Estadão mostrou, a gente já tinha corrigido, que colocaram uma emenda permitindo que os cartórios possam também cobrar taxas nos ativos financeiros que o BC Autônomo vai criar. Por exemplo, a moeda digital. A moeda digital vai vir com isso e na transação digital, o carro da Dora, que eu comprei dela, vai ser entre nós dois, não precisa de cartório. A casa, Vilela, que a gente vai comprar um do outro, não precisa de cartório. Então, isso é um ganho enorme para a população. A gente não está muito divulgando isso, mas esse é um dos ganhos que a população pode perceber. Agora, o que ela não pode perceber é que a autonomia, com o orçamento próprio, com o dinheiro que tem para fazer o que tem que ser feito, todo mundo ganha, porque o BC trabalha no controle da moeda, na coisa da moeda, sintetizando, em controlar a inflação. Executar política monetária traçada pelo CMD, que fica com o governo, é papel do Bacen. E o Bacen hoje é um Boeing com orçamento de bimotor. Eles não têm dinheiro para nada, tem que pedir tudo do governo, pedir tudo. Agora eles não passariam mais a pedir, mas também a gente colocou o freio. Qual é o freio? Qual é o orçamento? O que ele vai ficar do que arrecada antes de passar para o Tesouro Nacional? Vai ficar com o que gastou no ano anterior, mais a correção do INPC. Para não haver liberdade total. Quer mais dinheiro? Tem que pedir do Senado. Agora, o que a gente percebe claramente é que vem do governo é aquela busca do poder total, né? Aquela busca de estar sempre procurado, sempre dando, fazendo favor. Porque quando o Roberto sair, o governo vai ter os 3 do Conselho Monetário Nacional. Vai ter o presidente do Banco Central executando o que ele quer. Então, o que eles querem mais? Por que eles são contra? Na minha análise, na minha simples análise, é que eles sempre buscam o poder total. Tem que pedir, eu tenho que dar. Até hoje, o Lula não superou o que ele descobriu, né, que não podia exonerar o Roberto Campos. Quando ele descobriu isso, até hoje está odiando o Roberto. A culpa não é do Roberto, a culpa é minha, que foi autor da lei, né, que permitiu esse mandato. Ô, senador, uma outra questão, e mudando de assunto, a gente já informou aqui que o Supremo deu um prazo até 11 de setembro de desoneração da folha de pagamentos para que o Congresso e o governo tentem chegar a um acordo sobre a reoneração. O senhor acha que vai haver um denominador comum ou o senhor acha que o Supremo vai ter que adiar ainda mais para que esse acordo seja atingido? Isso é uma distorção do Estado de Direito que nós não estamos vendo o Estado de Direito. O Supremo vive dando prazo para todo mundo. É prazo para distribuir vacina, é prazo para dar tanta vacina. Quer dizer, está ditando. E isso não é papel do Supremo, mas estão acatando, estão aceitando, então a gente está nisso. Não acredito que haja. Assim como o marco temporal. Foi dado um prazo, e haja prazo. O juiz não foi feito para dar prazo, para legislar, para criar lei, foi feito para julgar, para dissipar o conflito entre duas pessoas ou duas instituições, mas eles estão dando prazo para tudo. Não vai ser esse prazo, não, eles vão ter que inventar um outro prazo, como estão fazendo com o marco temporal. Começa a decidir tudo, percebe, o marco temporal a gente já votou, já o Lula vetou, derrubamos o veto dele e lá vem o Supremo de novo. Então, eu acho que é uma distorção e a melhor maneira de corrigir essa distorção é não cumprir prazo. Senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, muito obrigado sempre pela entrevista, pela gentileza. Bom trabalho, senador. Obrigado, boa noite. Ô, Dora, eu queria aproveitar também para te perguntar sobre esse assunto, né, Dora, em relação a questão da PEC, né? A PEC da reoneração, esse prazo do Supremo, de que forma que isso, Dora Kramer, vai ser acertado, se é que vai haver algum tipo de acordo com o Congresso Nacional e o governo com esse mais
tempo, esse prazo maior do Supremo? Olha, primeiro que eu achei perfeita a colocação do senador, né? O Supremo não é feito para dar prazo. Não tinha realmente pensado nisso, mas acho que ele tem razão. Agora, tudo está encaminhando para o seguinte, esse prazo estendido com o ministro Fachin, por que o ministro Fachin e não o ministro Zanin, que foi quem deu o prazo? Porque o judiciário está em recesso e quem responde nesse recesso é o ministro Fachin. Bom, ele deu um prazo até setembro. Gente, de setembro a dezembro, que é quando vigora a desoneração total, tem 3 meses, pouco menos de 3 meses. A partir de janeiro, começa já a cobrança escalonada, conforme o acordo anterior, se é que vai ser respeitado. Então, ou vai se pedir mais uma prorrogação, fazer mais uma enrolação, ou então, governo, executivo e legislativo podem chegar a algum termo para preencher, é isso que parece que está se desenhando, para preencher essa transição aí de menos de 3 meses, sabe? Fazer uma gambiarra para chegar, dobra o ano e aí começa o escalonamento da reoneração, como disse que quer o ministro da Fazenda e que o Congresso aceitou.